Você já deve ter ouvido que o dinheiro mostra quem as pessoas são, ou quando a pessoa fica rica, ganha dinheiro, aí ela muda, ela fica snob, não sei o que. Você já deve ter ouvido coisas assim. E é sobre isso que eu quero falar, cara. Eu acredito que o dinheiro, ele mostra quem você realmente é. Como assim, Jason? Me diz uma coisa, me responde uma pergunta. Se precisar, até pausa esse vídeo, reflete e depois você me responde. Como você trata as pessoas quando você não precisa delas? Quando você não tem nenhum interesse pessoal nem comercial, como é que você trata as pessoas? Vou te contar uma história que aconteceu esses dias. Vi uma consultora lá no meu escritório, ela queria me vender negócio de maquininha de cartão. Eu queria que ela tivesse me passado pelo WhatsApp antes as taxas da máquina e tal, mas ela não passou, insistiu para ir lá e tal. Eu nem lembrava, não coloquei na minha agenda. Então quando ela chegou lá eu estava com pressa, estava com outras coisas para fazer. Eu sabia que provavelmente eu não ia fechar com eles, eu só queria ter... E ela estava, né, querendo gerar um relacionamento, querendo tal. Eu acabei sendo rude, cara, com ela, acabei sendo assim um pouco seco, um pouco, né, eu queria que ele terminasse, queria só que ela me passasse os valores ali, para veio analisar depois, não tinha uma hora para perder ali. Eu até fui, depois eu até me arrependi disso, até pedi uma desculpa para ela, mas eu fiquei pensando, cara, olha só, cara, quando você não tem nenhum interesse, você não precisa, você às vezes fica meio rude, meio... E aquilo ali foi juntou aquele caso de eu também estar ocupado, não queria estar, que ela estivesse ali e tal, queria estar fazendo outra coisa, mas eu fiquei refletindo nisso. Cara, o que acontece quando você começa a ter um pouco mais de grana, você começa a depender um pouco menos das pessoas, né? Então por que eu falo, como é que você trata as pessoas quando você não precisa delas? Quando a gente está quebrado de grana, cara, você não tem nem seu carrinho. Ó, tem um bicho aqui que eu não sei o que é. Diferente. Uma libélula que faz clec, clec, clec. Enfim, meu TDAH bateu. Quando você não tem nem o seu carro, véio, você precisa de carona, você precisa de um Uber. Quando você não tem nem a grana, você precisa de uma grana emprestada. Você precisa estar pedindo favor. Às vezes você... Cara, infinitas coisas, né? Você quer gravar um vídeo, você não tem nenhum tripé, você precisa pedir um tripé para seu amigo, para sua amiga emprestado, você precisa pedir muitos favores, você depende, você está muito apertado financeiramente, você não pode de maneira alguma perder o emprego que você tem, você depende que o seu chefe consiga te liberar aquele dia para você ir resolver tal compromisso, você depende muito, você precisa muito dessa política, de ser gente boa, de estar, né? Porque você depende das pessoas. E o fato de quando você começa a ganhar mais dinheiro, você acaba não precisando tanto, você se torna mais independente. Cara, isso é fantástico, isso é bom. Você não precisa ficar pedindo ajuda. Você tem que ser o cara que ajuda, tá? Isso é muito bom, cara. Você começa a ficar mais livre, você precisa estar pedindo ajuda, coisa para todo mundo, cara. Você tá mais livre, você tem mais autonomia, né? Você não precisa ficar mendigando toda hora, pedindo. Só que, por que eu falo então que o dinheiro mostra quem você realmente é? Aí volta aquela pergunta, você então já não precisa mais da ajuda das pessoas. E aí ele mostra como realmente você trata as pessoas, como realmente você é. E cara, tá tudo certo, ao longo da sua jornada ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você vai corrigindo e você vai mudando e você tá aí para isso. Mas o que eu quero te dizer aqui, que é por isso, cara, que você vê às vezes pessoas ricas extremamente generosas, simples, humildes, e você vê outras que são extremamente arrogantes e antipáticas e tal, porque cara, na verdade a grana ela apenas ampliou. A grana é um facilitador na tua vida. E ela tem umas abelhas aqui do meu lado. E ela apenas ampliou quem você era, mostrou mais quem você era, né? Te dá mais visibilidade. Então todo mundo quer começar, se você trocar de carro, pegar um carrão, as pessoas notam. Aí
Se você é uma pessoa bem está de chinelo de dedo e bermuda, você é um pouco rude ali e tal, ninguém dá muita bola. Se você chega num carrão bonitão e aí você é um pouco rude com alguém, então, o rico é assim. Então, ele te dá essa visibilidade. Mas você não pode usar isso como medo para crescer. Eu estou falando sobre esse assunto para você ter clareza sobre isso, para você ter os pontos de vista. Mas você não deve usar isso. Tem gente que não quer enriquecer ou tem um bloqueio ou inconscientemente acha que é ruim ter dinheiro por causa disso, porque daí se tiver dinheiro vai ficar snob, se ficar rico, não. Você não pode usar isso como uma trava para enriquecer. Irmão, acredite, enriqueça, ganhe dinheiro, vá atrás, porque é muito mais fácil você ajudar as pessoas tendo dinheiro do que você sendo quebrado, porque se você for um quebrado aí mesmo que você não consegue ajudar ninguém, porque você não consegue nem ajudar a si mesmo. Então não use isso como uma desculpa. Esse vídeo aqui foi realmente para te trazer essa clareza, porque quando você começa a ganhar mais e quando o dinheiro deixa de ser um problema, você consegue fazer, o dinheiro ele resolve muita coisa, cara, muita coisa que você precisava antes pedir um favor, pedir uma ajuda, você consegue contratar alguém para fazer, você consegue comprar, você consegue, então você começa a não depender, e quando você não depende mais das pessoas, como é que você trata elas? Então essa é a reflexão que eu deixo aqui nesse vídeo e deixo também o seguinte ponto, cara, não use isso como um empecilho, tá? Vai em busca da sua riqueza sim, da sua prosperidade sim, mas pelos motivos certos, pelos princípios certos, e você vai ao longo da sua jornada se auto-melhorando, se auto-corrigindo, e esse processo ele é para sempre. Então, como eu sempre falo, vamos agir, bora pro front e até o próximo vídeo.